Boa noite. Joaquim Barbosa vai se aposentar. Alguns falam que ele será candidato à presidência, o que é improvável pela lei. Ele tem problemas de saúde, pode ser a causa, mas o problema, na verdade, é a consequência. Joaquim vai fazer falta no Supremo Tribunal Federal. Se envolveu em polêmicas que deveriam sujar seu nome, mas nem mancharam a reputação. Porque ele não foi apenas o primeiro negro no cargo, ele foi o primeiro a encarar judicialmente o partido que comanda o Brasil. Talvez tenha apenas cumprido seu dever, mas mesmo isso é raro, inclusive entre magistrados mais importantes do país. E no NT Vale de hoje você também vai ver a crise na Ucrânia. Separatistas pró-Rússia derrubam helicóptero e matam 14 pessoas. Economia norte-americana tem desempenho abaixo do esperado no primeiro trimestre. Cidades sedes da Copa estão em alerta contra a dengue. E ainda, dicas para controlar a ansiedade na entrevista de emprego. Renan Calheiros, o presidente do Congresso Brasileiro, esteve reunido hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Depois do encontro, Calheiros afirmou que Barbosa vai se aposentar. Joaquim Barbosa chegou cedo ao Senado e não quis gravar a entrevista. O presidente do Supremo foi recebido por Renan Calheiros e pelos senadores Eduardo Braga e Eunício Oliveira. Ele disse que vai deixar o Supremo Tribunal Federal, comunicou que aquela visita era, sobretudo, uma oportunidade para se despedir. E, como eu disse, nós ficamos tristes porque ele realmente é uma bela referência e a convivência que nós tivemos como representantes dos poderes foi uma convivência muito boa. Renan Calheiros disse ao ministro que o Senado pretende votar o projeto do novo Código de Processo Civil até julho. Isso é muito bom para o Brasil porque é, sobretudo, uma oportunidade para que nós possamos reduzir para metade o prazo dos processos, o tempo dos processos, e simplificá-los. Abdel Al-Sisi está confirmado como novo presidente do Egito. Ele é o ex-comandante do exército do país e venceu as eleições com 92% dos votos. Durante a noite, milhares de simpatizantes de Al-Sisi dançaram e cantaram pelas ruas do Cairo, comemorando o resultado das eleições. Muito antes da votação, a vitória de Al-Sisi já era considerada certa. Ele teve grande apoio popular depois de destituir e prender o presidente islâmico Mohamed Morsi em julho do ano passado. O único adversário do Marechal, o líder de esquerda Hamdan Sabahi, teve apenas 3,8% dos votos. A taxa de participação popular não foi confirmada, mas segundo fontes do judiciário, cerca de 40% dos egípcios foram às urnas. O governo tentou incentivar a presença popular nas zonas de eleição, estendendo o período de votação e declarando feriado nacional em um dos dias. Mas, mesmo assim, o número foi menor que o esperado. Em 2012, quando Morsi foi eleito, a participação atingiu 52%. Desde o golpe do ano passado, o rosto de Al-Sisi está estampado em todas as ruas do Egito e é clara a popularidade dele no país. No entanto, o Ocidente e a ONU criticaram a brutalidade do governo interino na tomada do poder. Na Ucrânia, separatistas pró-Rússia derrubaram um helicóptero militar na região leste. 14 pessoas morreram. Segundo o governo, os separatistas usaram um míssil antiaéreo russo para derrubar a aeronave. O helicóptero transportava militares ucranianos que tentavam conter a rebelião no leste do país. Todos a bordo morreram.
Nas cidades de Slaviansk e Kramatorsk, forças de segurança fizeram ataques aéreos contra bases de milicianos. Várias pessoas ficaram feridas. As ações militares se intensificaram depois da eleição presidencial no país no último domingo. E o líder dos ativistas pró-Rússia de Slaviansk confirmou hoje que está com os 4 observadores da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Eles estavam desaparecidos desde segunda-feira. O chefe dos separatistas disse que vai liberá-los depois de saber quem são e para onde iam. A Rússia assinou hoje um acordo com Belarus e o Cazaquistão para criar uma União Econômica Euroasiática. O objetivo é reforçar a integração entre os países. A Armênia e Quirguistão anunciaram que têm intenção de aderir ao bloco até o final do ano. Autoridades australianas anunciaram hoje que o Boeing da Malaysia Airlines, desaparecido desde março, não caiu na área de busca do Oceano Índico. Nenhum destroço do avião foi encontrado depois de toda a região ser vasculhada. O voo MH370 desapareceu dos radares quando viajava de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, com 239 pessoas a bordo. Ainda não existe qualquer explicação para o que aconteceu. Um petroleiro japonês explodiu hoje perto do porto de Himeji, na cidade de Hyogo. 4 pessoas ficaram gravemente feridas e o capitão está desaparecido. A explosão aconteceu quando alguns trabalhadores limpavam a cobertura do navio. As causas do acidente vão ser investigadas. O Departamento de Comércio americano revisou para baixo a estimativa para a economia americana por causa do fraco desempenho no primeiro trimestre, que recuou a uma taxa anual em 1%. A economia americana recuou pela primeira vez em 3 anos por causa do inverno rigoroso no país. No entanto, já existem sinais de que a atividade se recupera. O Departamento do Comércio revisou para baixo a estimativa sobre a economia para mostrar que o PIB encolheu a uma taxa anual de 1%. Esse é o pior desempenho desde o primeiro trimestre de 2011. Anteriormente, o governo já havia estimado a expansão do PIB a uma taxa de 0,1%. Os mercados financeiros americanos devem descartar o relatório devido aos fatores temporários que pesaram sobre o crescimento. O governo brasileiro paga mais e contrata mais mulheres. Essas são 2 das conclusões do estudo do IBGE sobre os salários pagos no mercado. Lena Caetano tem mais informações. Os governos federal, estaduais e municipais possuem apenas 0,4% das organizações de trabalho, mas por serem de grande porte, pagam os salários de quase 20% dos trabalhadores do país. Pesquisa do IBGE aponta que os percentuais de salários pagos são ainda maiores, cerca de 30%. Isso porque a média salarial do serviço público é maior do que nas empresas privadas. Uma outra diferença entre empresas públicas e privadas é a presença feminina. Enquanto os homens são maioria no mercado de trabalho particular, com mais de 57%, no público as mulheres dominam, correspondendo a quase 59% dos assalariados. A pesquisa é do Cadastro Central de Empresas, que aponta ainda que o salário médio mensal é de pouco mais de 3 salários mínimos, cerca de R$ 1.942. Esses dados foram colhidos em 2012. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo. Agora são 7h08 pelo horário de Brasília e no próximo bloco a ameaça de dengue na Copa. Capitais estão em alerta vermelho contra a doença em período de Copa.